Hoje, no programa Teletema Cast, estamos em contato com uma pessoa muito especial que eu já queria ter entrevistado há muito tempo, mas antes, cumprimentando aqui o meu grande amigo jornalista Felipe Diogo. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, amigos do Teletema Cast, aos nossos amigos da Rádio Teletema, nossa convidada. E é um prazer estar aqui com você para fazer essa entrevista. Prazer é todo nosso, Felipe, sempre participando com a gente aí nas nossas entrevistas, dando sua contribuição aí enquanto jornalista. Estamos recebendo aqui então ela que é audiodescritora, atriz, cantora, produtora, que mais, né? Márcia Caspari. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, Thaís, Felipe. Alô e olá a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Cantora por sua conta, hein? Tá bom. Locutora, mas a gente faz de tudo um pouco, 1001 utilidades aqui como profissional da voz. É isso aí. Nossa, um abraço aos profissionais da voz, né? Maravilha. Márcia, o que veio primeiro na sua vida, antes da audiodescrição e da gente ficar sabendo um pouco dessa história do que é a audiodescrição e como a audiodescrição entrou na sua vida aí? Então, essas coisas da vida que a gente nunca sabe, né? Quando eu era criança, adorava ouvir rádio, amava rádio, enfim, a atuação também. E as coisas foram chegando na minha vida, a vida sempre foi me levando, sabe? Deixei a vida me levar e ela foi me levando. Eu sempre gostei de artes no geral, de dança, de teatro, de artes plásticas, e foi isso que eu acabei optando na faculdade. E aí conheci o pai das minhas filhas, fazendo artes plásticas em Santa Catarina. Eu nasci em São Paulo, mas morei maior parte da minha vida em Porto Alegre. Hoje eu moro em Florianópolis, falando assim já, resumindo um pouco as coisas. E aí eu fiz teatro também algum tempo, teatro amador. Enfim, a minha família mudou-se para o litoral, que é Torres, né, no Rio Grande do Sul. E eu lá estudei, depois, gente, loucura, fui fazer faculdade em Santa Catarina, conheci o pai das minhas filhas, moramos em Salvador. Eu tenho 2 filhas, a Marina, que nasceu em Porto Alegre, e a Luísa, em Salvador. E aí voltei para o Sul. Quando eu voltei para o Sul, voltei para a casa da minha família, em Torres, fazendo teatro amador, teve um colega, hoje ele é falecido, infelizmente essa situação que a gente está vivendo nesse momento, o ano passado ele se foi, o Nelson Pérez. Ele é jornalista, me viu atuando no palco e, nossa, você tem a voz bonita, será? Eu gostaria de bater um papo com você e tal, e me convidaram para trabalhar na rádio. E eu comecei a trabalhar em rádio e por conta disso a coisa foi crescendo de um jeito e voltei para Porto Alegre com as minhas filhas. Bom, aí eu trabalhei muito tempo, eu tenho 30 anos de rádio, tá? E me dediquei muito à questão de 30 anos como profissional da voz. Trabalhei em rádio, em Torres, e aí depois comecei a gravar publicidade. Uma coisa leva a outra. Gravando publicidade, conhecia o Gabriel Schmidt, que é marido da Letícia Schwartz, que é uma grande audiodescritora. Em 2008, eu fui convidada por ela a fazer a narração de audiodescrição para o Festival Internacional de Animação. Eu nunca vou esquecer isso porque foi algo que transformou a minha vida. E porque a audiodescrição, naquele momento que eu conheci, eu me apaixonei perdidamente. Nesse meio tempo, eu já tinha uma empresa que eu montei com as minhas filhas, que a gente tinha estúdio em casa para gravar, né? A Marina é personal, ela mora em Curitiba, e a Luísa também é profissional da voz, atriz, mora em São Paulo. E nós, em 2006, fundamos a Tagarelas Produções, que era uma coisa mais de voz, shows e tal, tudo ligado à voz. E por conta de trabalhar com voz, aí que eu descobri a audiodescrição, que eu fui convidada e disse, você vai gravar uma narração, vai descrever as cenas para as pessoas com deficiência visual. E aquilo para mim foi algo transformador, isso foi em 2008. Eu disse, gente, eu quero fazer isso no resto da minha vida. E às vezes que a Letícia, que é da Mil Palavras, fazia o festival, foi em 2008, 2009, a gente participou. Em 2010, ela me falou do curso da Lívia Mota, pelo Instituto Vivo, lá em Porto Alegre. E desse curso foi muito legal, porque dali vieram várias pessoas que hoje continuam trabalhando com audiodescrição, e nós formamos um grupo de estudos, um coletivo que se reunia para estudar, para falar sobre audiodescrição. Aquilo foi tomando uma proporção muito legal, então eu julgo assim que Porto Alegre é um polo bem forte, mas tá, voltando para Márcia. Em 2010 eu fiz o curso, juntaram-se colaboradores, colegas na Tagarelas,
delas para a gente fazer ali um núcleo de acessibilidade, vamos dizer assim. E aí veio o filme Colegas, porque tudo uma longa história. Ai, gente, é uma longa história. São 10 anos. Um grande filme, aliás. Esse filme, sério, esse filme nos levou para Portugal. Nós fomos para Leiria, por conta da professora Josélia Neves, que a gente descobriu também através da Marilane Castro da Costa, que também é uma baita audiodescritora, amiga querida, maravilhosa, da Acorde Filmes, que ela também fez o curso com a Abel Machado. Enfim, gente, é uma galera maravilhosa. É uma coisa muito bacana que foi se reunindo. E aí, Colegas nos levou para muitos lugares. Como eu era narradora, né, o roteiro foi feito a 3 mãos, digamos assim. Eu, a Mimi, a Kemi, e os consultores eram o Felipe e a Mariana. E aí, toda vez que tinha um festival, vamos, porque era ao vivo, fazia audiodescrição ao vivo dos filmes. Daí teve o segundo encontro de audiodescrição, lá em Juiz de Fora, depois veio o curso. Nessa trajetória, só para tentar resumir um pouco, foi muito bacana, porque eu queria dizer que são muitas pessoas, parceiros, colaboradores, pessoas para quem eu emprestei a voz para roteiros maravilhosos, festivais de cinema, espetáculos de dança em Porto Alegre, mostras. E já viu que eu já vim parar aqui, ó, na atualidade, mas a gente pode falar de outras coisas. Não, mas é muito interessante ouvir a sua história, e eu fiquei pensando agora nos seus trabalhos como atriz, o que você já fez como atriz, como dubladora. Pode falar, tranquilo. Claro, eu falo. É até bom falar dessas coisas, que eu sou muito, assim, obcecada pela audiodescrição. Mas eu já entendi hoje, né, com essa pandemia também, que a gente tem que baixar a poeira, deixar as coisas acontecerem. Bom, como atriz, eu fiz alguns cursos, agora é casa de teatro, mas eu fui aluna do Zé Adão Barbosa, grande diretor querido, que me indicou, inclusive foi ele que me indicou na época quando eu fui morar em Porto Alegre, que eu voltei com as filhas pequenas, ele que me indicou para produtoras de áudio, e eu gravava muito lá. E por conta disso também fazia muitas vezes figuração em alguns filmes que tinha o produtor Sandro Lopes, que é de Torres, eu conheci ele por causa do teatro, e a gente fazia teatro juntos, e ele era produtor de elenco. Então eu conheci muitas pessoas legais naquela época, antes de ser locutora, né? Débora Finocchiaro, Jairo Klein, e muitas pessoas que hoje circulam também no teatro e cinema e tal. E aí eu fiz algumas participações, fiz assim uma figuração no longa-metragem da Acorde Filmes, do Paulo Nascimento, que é sócio da Marilane Castro da Costa. Fiz comerciais de TV, mas poucas coisas, viu? Por quê? Porque eu não tinha muita paciência de ficar naquele set, sabe? Esperando um dia inteiro para gravar. Aí eu comecei a me dedicar mais para a locução mesmo, publicidade, porque como atriz, além de ser um cachê baixo, ficava o dia todo comprometida. Então eu comecei a focar mais na voz, estudar, eu fiz vários cursos de voz com dubladores, pelo menos uns 3 dubladores eu fiz curso ao longo da vida. Rochelle Hudson, uma pessoa muito antiga, a primeira gaúcha, acho que era uma das queridas lá no polo de dublagem de Rio São Paulo. Márcio Seixas também, né, a voz do Batman, muito querido. Nossa, foi maravilhoso ser aluna dele como profissional da voz, né, como voz comercial e também como dubladora, e eu comecei a me aprofundar nisso mesmo de voz, né. Eu fiz voz original com Melissa Garcia, de São Paulo. O curso mais recente que eu fiz de voz foi com Regina Bittar, a conhecida voz, a primeira voz do Google, a primeira voz de inteligência artificial, na verdade. A primeira eu lembro que era Medis, da Gradiente, que é uma pessoa muito generosa também. Então, eu encontrei ao longo da minha vida de profissional da voz muitas pessoas generosas, e eu tenho muita vontade de compartilhar tudo isso, esses aprendizados de profissionais da voz, de atores, e tudo que tem a ver com voz, com sonoridade, eu me aprofundo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, Felipe, Thaís. O que eu percebi ao longo desse trabalho com voz é uma cumplicidade com quem está ouvindo a gente. Então tem que ter muita verdade ali. Às vezes eu via, gente, não pode falar isso aqui na audiodescrição, né? Que a gente tem que fazer escolhas cirúrgicas, tem que fazer escolhas muito mínimas, o menos é mais, não pode entregar, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser muito
muitas vezes neutro, e só que cada pessoa tem um nível e da sua capacidade, né, ou incapacidade, ou limitações. Todos nós temos limitações, pessoas com e sem deficiência. Então, onde é que está esse meio termo, né, para agradar ou para nos fazermos entender numa esfera e outra, sem sermos explicativos numa audiodescrição, que não pode ser, ou deixar de menos alguma coisa que acaba a pessoa que está ouvindo a audiodescrição pode perder aquilo, se a gente também não vai até um ponto que seja razoável. E eu encontrei aí, então, o tom de voz, a intenção na voz que dá esse ponto, digamos assim, é uma cerejinha, vai. Tô querendo dizer aqui que tudo é importante, né? O roteiro, a consultoria, a narração, a qualidade da edição, tudo é importante. Mas é como a conexão é a voz, a audiodescrição está entregando aquela informação, eu preciso ser o mais fiel possível, o mais verdadeiro, e se eu puder dizer o que eu estou sentindo ao ver aquele filme de terror ou aquele filme romântico, eu vou passar na minha voz um pouquinho daquilo que eu estou recebendo através dos meus olhos, e eu acho que isso tem sido muito bem recebido pelo público. E como é complicado, como deve ser complicado você não passar sentimento, né, quando você está audiodescrevendo, né, claro que você vai seguir o roteiro já pré-escrito, mas mesmo assim, né, se for uma audiodescrição ao vivo, por exemplo, eu acho incrível o pessoal da audiodescrição de política, né, daqueles, os debates presidenciais, né, para governador, tal, eu acho incrível, porque você imagina ter que descrever os movimentos do político ali, do presidenciável, enfim, num tempo real, né? Sem um pré-roteiro já Posso escrito. te contar sobre isso muito, porque nós também, desde 2016, quando começou a obrigatoriedade da audiodescrição na campanha política, nós assumimos isso, né? Nós, eu digo, eu, a Márcia Tagarelas, aí a Letícia também, Mil Palavras, também o Cid, Som da Luz. Eu digo assim, as pessoas que fazem audiodescrição, quem gostava desse desafio, se jogou, porque eu senti que, além de ser um desafio, precisava dizer para as pessoas. Aí como que eu digo que o político está inseguro, o candidato está inseguro? Eu não posso. Mas eu posso descrever aquele gestual. Aí a pessoa cega, ouvindo a voz daquele cara, e eu descrevendo, insistindo naqueles movimentos, a pessoa vai pescar. Vai, tira a mão do bolso, põe a mão no bolso, mexe no cabelo, seca a testa. Sabe? Quando a pessoa está fazendo muito isso, esse cara está secando demais a testa. Isso aí passa nervosismo, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente estuda a linguagem corporal para fazer isso. Especialmente no cinema, no teatro, tudo é ensaiado, é feito. Agora, na vida real, tem que ter muito cuidado nessas traduções simultâneas, né? Não só de libras e mais audiodescrição, que é a imagem pura. A gente precisa ser muito neutro, mas nós precisamos também entregar aquilo ali. É muito subliminar a coisa. E os políticos, eles ensaiam, eles estudam os seus movimentos, mas eles acabam muitas vezes se perdendo, às vezes eles não conseguem manter aquela pose, sabe? Mas eles estudam os movimentos, gesticulam com as duas mãos, assim, pra frente, como se estivesse aberto. Aí a gente começa a sacar se é meio fake, se é ensaiado. E aí a gente passa isso também para a pessoa com deficiência visual que está nos ouvindo, e a pessoa tira suas conclusões, obviamente, porque tem políticos e políticos, né? Tem uns que são mais verdadeiros que outros. Mas, por exemplo, num debate político, fica algum assessor, ou fica os assessores dos políticos ali perto do audiodescritor para ver se ele vai passar fielmente o que está acontecendo ou não? Não, Felipe, é bem interessante essa tua pergunta. Em 2016, havia uma preocupação muito grande das emissoras, das pessoas, dos bastidores das emissoras, o que vocês vão falar, cuidado com o que vocês vão falar, o que vocês vão descrever, e sim, entravam e saíam alguma pessoa da emissora, não dos assessores, porque a bem da verdade é obrigatório, mas os candidatos, eles e os seus assessores, de verdade, eles não estão se importando muito. Em 2020, a gente também já constatou os problemas na televisão, na transmissão, só transmite audiodescrição pura e não se escuta o áudio. Até é bacana de falar, a gente conseguiu mobilizar algumas emissoras e as plataformas que entregam para as emissoras os programas prontos para eles exibirem. Nos reunimos e nós mudamos o manual tutorial deles para entender como é que era a audiodescrição
audiodescrição, né, como que deveria ser transmitida. Porque eles, a bem da verdade, eles não estão se importando muito, eles querem cumprir tabela, fazer a lei ser cumprida, mas a qualidade, eles não estão atentos a isso. Quem tem que estar atento a isso é o público que recebe, que consome, que está sendo prejudicado, que não escuta a proposta do candidato, só audiodescrição pura. Então esse problema provavelmente em 2022 não vai acontecer. Ó que bacana que a gente teve essa conquista, né? Porque eu tenho ligação com a BAD, eu sou da diretoria da BAD, aí a gente acabou chamando essa pauta, reunindo também a AGAD, Associação Gaúcha de Audiodescritores, com a BAD, Associação Brasileira de Audiodescrição. Fizemos uma live chamando para esse assunto, da importância de ter acessibilidade, que isso deveria ser com profissionais, mas ainda é muito novo. Porque as pessoas não escutam. As pessoas com deficiência, eu acho que não têm muita paciência, porque se a coisa já vai errada, né, ou é feita de qualquer jeito só para cumprir tabela, muitas vezes é feita por não profissionais. Então foi bem grave, assim, a gente registrou vários furos, mas percebemos o interesse das emissoras em corrigir esses problemas e das plataformas também, e aí agora temos que correr atrás da regulamentação da profissão, né, e fazer isso valer. Mas você falou, às vezes as pessoas não querem ouvir, talvez. Mas, por exemplo, se a TV da pessoa não tiver alta definição, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem audiodescrição. Não entra também essa questão? Eu acho, Felipe, que estamos todos no andar da carroça, a gente ajeita as melancias. Como é tudo muito novo e de fato, a maneira de se fazer as coisas, na tentativa de acerto, né, erra. Por isso que eu acredito muito que a consultoria deve ser constante, sempre, desde o início das coisas, dos projetos, das ideias, o nada sobre nós sem nós, sempre. Tudo tem que ter consultoria. Eu vou fazer um produto para um público, eu preciso ouvir esse público antes, para saber, né, o que ele quer consumir, enfim. Cada ano, a Ancine muda para o ano seguinte, assim vai indo. A questão da obrigatoriedade dos cinemas serem obrigados a ter audiodescrição. Como é que a ABAD está trabalhando em relação a isso? Bom, deixa eu te dizer, a ABAD, nós tivemos, eu vou falar assim até onde eu sei, nós tivemos muita burocracia, muita dificuldade de registrar a associação. Isso aconteceu também com a AGAD. Levou muito tempo, levou anos para se conseguir, foram muitas idas e vindas para registro mesmo da associação. Não é algo simples, quem faz parte da associação e diretoria sabe. A associação foi criada para reunir o máximo de pessoas da audiodescrição do Brasil inteiro. Então, por isso que ela aconteceu durante um evento nacional e internacional de audiodescrição em 2017, certo? Como tinham pessoas de todo lugar e precisavam, às vezes, uma assinatura, essa papelada circulou tanto, era de norte a sul, Recife, São Paulo, Porto Alegre. E está se esperando agora um posicionamento e um respaldo jurídico para poder agir, para poder passar para a próxima gestão, entregar tudo bonitinho. Márcia, conta pra gente um pouco sobre a história da audiodescrição, porque tem ouvintes aqui, talvez estão ouvindo pela primeira vez, algumas pessoas que perderam a visão agora, nunca ouviram falar em audiodescrição, enfim. Conta pra gente um pouco da história da audiodescrição e o que é a audiodescrição. Bem, a audiodescrição, eu vou falar mais pontualmente no Brasil, certo? A audiodescrição no mundo começou nos Estados Unidos, depois na Europa, lá pela década de 80. No Brasil, no final dos anos 90, 2000, a Lara Pozobon trouxe para o Brasil um festival que hoje também foi incorporado, Assim Vivemos, com temática de pessoas com deficiência. Ele está até por acontecer em breve. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que traduz imagens em palavras. É uma tradução intersemiótica porque é do meio visual para o meio verbal. É muito interessante que a audiodescrição ela não somente atende uma necessidade de se traduzir uma imagem para uma pessoa com deficiência visual. Daqui a pouco eu estou aqui no quarto e lá na
na sala, tá a televisão ligada, e aí tem gritos, e aquela novela que tô assistindo, o que tá acontecendo aí? Ah, fulano, tal coisa. Então, assim, no momento que eu, vidente, não estou diante de uma tela do cinema, ou da TV, ou do computador, se tiver audiodescrição, eu também sou beneficiada, certo? Como quando a TV não tem som e tem legenda, eu que sou ouvinte também me beneficio com aquela legenda. Então, se nós formos avaliar isso, a acessibilidade comunicacional, ela sempre pode ir além, ela sempre será uma ferramenta que vai abranger muito mais pessoas. No caso também, pessoas com déficit de atenção, pessoas disléxicas, pessoas com deficiência intelectual, também se beneficiam da audiodescrição. Ela, como ferramenta pedagógica, nossa, ela é fantástica, porque ela amplia o vocabulário de quem está fazendo, de quem está ouvindo. Para as crianças, olha, um teatro com audiodescrição aberta é incrível. Crianças de 2, 3, 5 anos ficam muito atentas, porque a audiodescrição, ela está reforçando aquela imagem. Então a criança aprende palavras novas, amplia o seu vocabulário, o seu entendimento, o leque de linguístico, vamos dizer assim, entende? Então é uma coisa muito rica. E nós vemos muitas vezes num casamento, de uma missa, enfim, tem para tudo que a gente vê, a gente pode audiodescrever. Então as pessoas videntes também ficam encantadas. Eu já vi espetáculos que as pessoas, por exemplo, dança contemporânea, meu Deus, que dificuldade. Teatro de sombras, teatro de bonecos, ouvir a audiodescrição, como enriquece. Então tem pessoas que admiram muito, porque a gente tem que ir com o coração e a mente aberta para os recursos de acessibilidade e não achar que é algo que não é para mim, vamos dizer assim. Por que não pode ser? Vou dar um exemplo de Libras. Eu adoro olhar Libras no teatro ou mesmo na TV, eu estou ouvindo e fico de olho na Libras para ver como é aquela tradução em sinais. E é muito interessante porque tem várias coisas que a gente acaba identificando. Então, é um aprendizado, acho que é fantástico. Sempre tem muitos pontos positivos. E você já fez alguma audiodescrição para a TV ou só para o cinema mesmo? Eu já fiz para filmes da Acorde Filmes, que passaram na TV com audiodescrição. No caso, para a audiodescritora colega Marilene Castro da Costa, a série Animal, que passou na TV, e também Meu Mundo Não Cabe nos Teus Olhos. Ô Márcia, você já teve a oportunidade, eu sempre pergunto isso para os audiodescritores, de fazer esporte, audiodescrição no esporte? Olha, deixa eu te contar uma experiência muito maravilhosa, que foi no Grand Prix de Judô para Cegos, em Porto Alegre. Foi um grande desafio, porque nos intimaram assim, vamos, através da Sergos. Nós somos colaboradores, porque ali estavam recém-formados o Jorge Amaro, a Liliane Birfield, e aí também o Cid também estava lá com equipamento, ele e o Klein. Eles botaram todo o equipamento de transmissão e nós fizemos uma rádio que estava interna, mas nós não nos atrevemos a traduzir o judô. Nós convidamos um judoca mesmo, do Grêmio Náutico União, ele que fazia a narração daquele jogo. Então, a gente entrevistava as pessoas nas arquibancadas. A gente fez uma transmissão um pouco diferente, porque era ao vivo, e nós conversamos muito com esse judoca, nós fomos a alguns treinos, mas assim, gente, nós não temos domínio nessa linguagem, nós não sabemos os nomes dos golpes, não podemos nós assumir isso. Então, nós conversávamos com esse judoca e acabávamos fazendo isso de uma mudança para outra, da dupla, né, que jogava. Ficou maravilhoso, porque tem que ter alguém do ramo, com propriedade, descrevendo aquele jogo. E aí, ele caiu no chão de costas, deu uma gravata, daí as pessoas acabavam entendendo. Então, todo mundo que assistiu curtiu muito, as pessoas com deficiência visual que estavam no lugar e quem também estava ouvindo pela rádio. Interessante deve ser também a capoeira, né, com audiodescrição. Oh, maravilha! Aí fala meu nome, capoeira. Maravilhoso. Nossa, não sei se você já teve a oportunidade de fazer ou se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma audiodescrição de capoeira, não? Infelizmente não tive a oportunidade de ouvir, mas gostaria. Eu acho que, parecido com a dança contemporânea, é um desafio e além de estudar a questão dos passos, e não é como, por exemplo, um balé que tem os nomes, ou até a dança de salão também, muitas vezes tem os nomes dos passos. A dança contemporânea, ela brinca e ela trata de outra esfera, ela linka com coisas do cotidiano, com movimentos, com a emoção.
Então ela traz outra linguagem para a audiodescrição de dança contemporânea. Então eu imagino que nos passos da capoeira a gente tem que estudar, assim como é em qualquer outra modalidade, né, de luta ou de arte marcial, nomes, tudo isso. Meia lua de frente, meia lua de compasso. Isso, olha aí. Peão, mas até tem os nomes. Para isso tem que descrever o movimento. Bacana. O movimento. Paranauê, Paranauê, Paraná. Saudades. Meu TCC foi sobre isso, né? Então. Que espetáculo. Bons tempos. Eu quero ver esse TCC. Se você lembrar, eu te mostro. Nossa! Você, como dubladora, você acha que uma pessoa com deficiência visual pode dublar? Thaís, eu acho que nada é impossível, de verdade, tá? Mas, talvez, como a dublagem, como ela é normalmente, que a pessoa tem que ser muito rápida, ela olha, escuta uma vez, ela olha o movimento labial, porque tem o lip sync que a gente chama, né, que é o sincronizar com os lábios, o movimento labial do ator e da atriz. Então, eu não duvido da capacidade de uma pessoa cega total, por exemplo, ouvindo aquela voz, ela dar o tom de voz no tempo daquela fala, né, porque a dublagem, você não só a tonalidade, a intenção, né, daquele sentimento você tem que dar, mas também sincronizar, né? Então, eu não sei, eu nunca vi, mas tenho muita curiosidade, porque eu acho que não é algo impossível, não. Talvez leve um pouco mais de tempo, justamente por isso, porque na realidade o dublador, ele conta muito com a visão, porque ele assiste, ouve uma vez, e na segunda vez ele já grava, seguindo aquela expressão do ator que está ali e tentando também encontrar palavras, muitas vezes eles mudam as palavras, para o movimento ficar mais natural. Sim, ou de repente pelo som da voz, né, da pessoa. Não, também. Pelo som da voz sim, mas é outra língua, né, por isso. Então, tem que ter algo que feche. Daí sim, por exemplo, que massa, e aí daqui a pouco é uma coisa com o curucucu, aí a boca tá fechadinha assim, daí vou ter que tentar encontrar, mas olha, isso é bem interessante, é um desafio e é algo bem interessante, porque dá pano para manga, hein? A gente já conversou com muitos dubladores, né? Alguns pensam que sim, que é possível, outros já acham que é impossível, e outros acham que é possível, mas seria talvez um pouco mais trabalhoso, né? Eu acho que é possível e poderia até ver uma técnica justamente para isso. A pessoa cega sabe o movimento da boca que está fazendo, se é um bico, se é um S, se é um F, um M. Então, é só tentar casar e fazer esses links de movimento labial, né, com a palavra, as finalizações e tal. Uma pessoa, acho que a Márcia conhece, eu já ouviu falar, o Rafael Nimoy, aqui no interior de São Paulo, né, ele falou que ele já dublou, né, ele tem coisas na dublagem, particularmente eu nunca vi, mas ele falou que ele já dublou. Tem a do Demeric também. Eu acho bem lembrado. Dublar, eu acho mais possível uma pessoa cega fazer voz original, por exemplo. A voz original é quando você empresta o seu talento ou o seu trabalho de ator e fazer uma voz que tem a ver com aquele personagem. Então você vai criar uma voz para aquele personagem. Então você tem que dar a voz para ele, né? Antes do desenho, vamos dar um exemplo assim. Se eu tenho um texto, vou fazer um diálogo, e aí o desenho ou a animação será feita depois, vai ser feita em cima daquela voz. Aí sim, então pode voz original. Não daria para ficar alguém no ponto descrevendo para você, a pessoa é assim, você fazer a voz em cima? Dependendo do processo, tudo é possível. Eu acho que quando tem acessibilidade, tudo é possível. Como direcionar o trabalho, sabe? Assim como um ator vai entrar no personagem, por que não? A pessoa cega também vai entrar no personagem, eu descrevo para ele como que é aquele personagem, como que ele se movimenta, como e tal coisa. Por que não? Eu acredito sim. É verdade. Tem uma empresa, inclusive, que vai oferecer, ou pensa em oferecer, um curso de dublagem para cegos. A empresa Audubin, aliás, um grande abraço para Ana Lúcia Peçanha da Mota, que comentou numa entrevista recentemente que eles pensam em fazer um curso, dar um curso, né, oferecer um curso de dublagem para cegos. Muito interessante. Muito legal. Eu falei de quando eu fui radialista, né, eu sou radialista também, atriz, então locutora publicitária e dubladora, voz original. E a voz original me rendeu uma indicação ao Kikito, em Gramado, em 2018, porque eu fiz
a voz da Gi, de uma personagem do Cidade dos Piratas, foi escrito pelo Laerte e foi feito pelo Autodesenhos. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz por ser uma indicação, né, para melhor atriz por causa da voz original. Então isso eu queria dizer que é muito importante na audiodescrição olharmos e prestarmos atenção nessa questão da narração, que ela precisa ter muita verdade, ela tem que harmonizar com o produto e vamos falar mais sobre isso, porque ela pode trazer algo mais, pode aproximar mais ainda o produto da pessoa que está ouvindo a audiodescrição. Mas é isso, gente. Muito obrigada a Márcia, também ao Felipe, né, pela disponibilidade aí, gentilmente nos atendendo aqui no programa Teletema Cast. Felipe, muito obrigada. Deixe suas considerações finais aí. Obrigado, Thaís, pelo convite. Obrigado à nossa colega amiga Márcia Caspari, grande locutora, audiodescritora. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Márcia. Deixe suas considerações finais e também seus contatos aí, onde o pessoal possa te encontrar, né? Onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e a Tagarelas também, enfim. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com esse convite, demais. Obrigada, Thaís, Felipe. O meu nome escreve com C, Caspari, e com Y no fim, Márcia Caspari, no Face, no Instagram. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer mesmo a todos os parceiros, a todas as pessoas que passaram na minha vida desde sempre, e longa vida aos festivais, o Ver Ouvindo, ao Assim Vivemos, aos audiolivros por aí afora. Obrigada, Ednilson, o último trabalho que a gente fez. Muito obrigada. O livro dele, o Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, que eu tive o maior prazer em prestar minha voz. E é isso, estou aqui para sempre, para compartilhar, para conversar e para tagarelar. Obrigada. Bacana demais. Sempre lembrando aí que a Márcia também, né, é ledora. E a gente não falou isso no decorrer da entrevista. Verdade. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Felipe. Conversamos aqui com a colaboração do Felipe Diogo com a nossa convidada Márcia Caspari no programa Teletema Cast para a Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia e as demais rádios parceiras.